Próxima pergunta, Fábio Murakawa, Valor Econômico. Boa tarde, ministros. Boa tarde. Ministro Taishi, hoje o Diário Oficial trouxe aí algumas nomeações para cargos estratégicos no Ministério. Todos eles são militares. Gostaria de saber se essas nomeações, essas indicações foram feitas aí pelo secretário executivo, né, o general Pazuello. Se vem mais nomeações também, se vão ser militares. E entender um pouquinho o que ficou combinado, né, entre o senhor e o general Pazuello em termos de função ali, né? Qual que é a função do senhor no Ministério e a função do secretário executivo atualmente? E, se o senhor me permite só mais uma pergunta, eu queria saber como é que o senhor vê esse debate em torno da fila única da Covid. Obrigado. A fila única que se diz é... Dos leitos, de UTI. Tá. Primeira pergunta. Em relação ao secretário executivo, qual é o meu papel, qual é o dele? O meu é de ministro, dele é de secretário executivo. Então existe uma divisão clara de tarefa. Eu sou o líder de um grupo, de uma equipe, que é composta por vários secretários, interajo com vários outros ministérios. Então, meu papel é um papel de liderança e execução. E eu tenho que definir um norte, o que a gente vai fazer, qual a nossa estratégia, liderar aqueles grupos que têm que trabalhar conjuntamente, diferentes secretarias, que eu consiga fazer essa articulação e monitorar o que está acontecendo. Então, essa é a minha função, eu sou uma liderança e uma pessoa que tem que definir um norte, definir a atuação de cada um, fazer com que todos olhem na mesma direção e integrar as equipes. Essa é a minha parte. O secretário executivo, o papel dele é fazer as coisas acontecerem. No sentido de, existem projetos, existem metas, existem ações, e ele vai fazer com que isso aconteça da forma mais rápida e eficiente possível, né? Porque hoje um dos grandes problemas que a gente tem é velocidade, eficiência. Uma coisa importante, hoje, a vinda dos militares, o secretário Eduardo Pazuello, general, ele tem uma história de ter feito coisas grandes em coisas de execução, de fazer acontecer coisas grandes e fazer de forma rápida. A razão dele estar do meu lado não é porque ele é militar, é porque ele é competente nisso, é porque ele é eficiente e porque ele tem um histórico de entrega. Então, da mesma forma que a gente evitar polarização entre se é um governo de militar ou não é isso. Os militares, eles têm competências que são muito importantes, eles têm muita coisa do planejamento, do trabalho em equipe, de uma coisa organizada. E isso é importantíssimo nessa hora onde você precisa de agilidade e execução. Em relação às pessoas que trabalham com ele, ele vai escolher as pessoas que trabalham com ele. Se a equipe que ele está acostumado a trabalhar são pessoas que ele conhece, que ele convive no dia a dia, são militares, ele naturalmente vai trazer pessoas com quem ele já trabalhou, com quem ele trabalha, com quem ele convive e com quem ele consegue executar rápido. É isso. É uma questão de eficiência. É uma questão da gente precisar entregar rápido. E tu fez mais umas duas perguntas aí, que eu não estou lembrando. De quê? A fila única é um assunto bastante delicado, porque a fila única, no que eu conhecia de fila única, ela tinha um conceito diferente, que era, por exemplo, a fila única do SUS, onde você você tenta criar um aumento de eficiência, porque você bota numa ordem, aquilo é distribuído rapidamente, e o que eu vi na oncologia, por exemplo, não foi isso. Eu vi a fila ser menos eficiente do que era antes, né? O que eu vejo hoje é uma discussão de fila, na verdade não é uma discussão de fila, é uma discussão de você incorporar os leitos no serviço público, privado, que é completamente diferente. Isso não é discussão de fila, isso é uma discussão de incorporação. E aí é uma situação que eu tenho
que estudar com muito mais cuidado. Por quê? Porque isso tem implicações que vão além desse momento. Porque a gente pode sentar e negociar contratação de leito, a gente pode sentar e conversar, a gente vai ter uma reunião com a ANS, a gente vai conversar. A forma como isso vai ser feito pode ter implicações muito grandes no que vai acontecer depois. Porque isso gerará uma insegurança para aqueles que trabalham na iniciativa nos hospitais privados. Isso pode ser muito ruim no longo prazo. Isso é uma discussão ampla. Seria uma coisa quase que irresponsável da minha parte dar uma posição agora com uma posição definitiva. Isso tem que passar por uma enorme discussão do setor público, do setor privado, e entender que a gente aqui não está discutindo fila, a gente está discutindo aqui você incorporar os hospitais. O que eu acho é o seguinte, aí é a minha opinião, a gente tem que ser eficiente o bastante para fazer com que o sistema público, com que o SUS seja capaz de enfrentar. Caso você chegue no limite, você vai sentar com a iniciativa privada, vai sentar com a saúde suplementar e vai conversar e vai descobrir uma forma de trazer a saúde suplementar para fazer parte dessa solução do SUS de uma forma com uma cooperação e não com uma tomada. Isso é importantíssimo, porque a gente está discutindo aqui uma forma de funcionar do país. Isso vai além da saúde. Isso é como as pessoas de fora vão olhar para a gente. Isso tem muito mais implicação do que a Covid, tá certo? Então, isso é o que eu posso dizer, que essa discussão vai acontecer no detalhe, vai ter uma sequência de ações e numa situação extrema a gente senta e conversa. Por exemplo, eu já vi alguns hospitais já cedendo eles mesmos dos seus leitos. Então pode ser que a gente tenha surpresa em alguns que a gente nem precise negociar, que alguns hospitais eles mesmos já cedam, para que a gente saia rápido disso, porque em paralelo a você ter situações de sobrecarga do sistema para a Covid, você tem ociosidade em outros lugares. Talvez a gente sentar junto e discutir a melhor forma, até de discutir, de trabalhar essa ociosidade, seja uma solução boa para todo mundo. A minha impressão é que uma conversa clara, honesta, transparente, técnica, pode fazer com que um assunto que seja uma coisa super difícil e delicada se transforme numa situação conjunta, trabalhada pelas duas partes. Essa é a forma como eu quero trabalhar esse problema. Última pergunta, Vitor Boedvan, Globo News. Boa noite, ministros. Primeiro, ministro Pontes, por gentileza, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele depôs à Polícia Federal, disse que, pelo menos desde o dia 22 de abril, em ocasião da reunião interministerial, o presidente da República vinha tentando convencê-lo a trocar o comando da Polícia Federal. O senhor participou dessa reunião, queria saber o que o senhor ouviu nessa reunião, se isso foi um objeto de discussão, se foi só uma imposição do presidente da República, enfim, queria ouvir o que o senhor se recorda desse encontro. E se o senhor me permite também, ministro Taixe, hoje o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, divulgou dados de um corte por municípios do avanço do novo coronavírus no país. A gente ainda não tem acesso a esses dados pela plataforma do Ministério da Saúde, é uma promessa que já há alguns dias essa promessa vem sendo feita. Qual foi o dado que você falou? Repete para mim. O corte por municípios, os destaques por municípios e não por estados sobre o avanço do novo coronavírus, óbitos e infecções. E que até agora essa promessa ainda a gente não tem. Eu queria saber se o ex-secretário continua tendo acesso a esses dados, se isso tem algum problema e quando que a imprensa vai ter acesso a esse... Que eu saiba, ele não tem acesso, eu imagino que não. E a gente passa a colocar. Tá. Se isso é uma coisa importante, a gente passa a colocar. Eu estou revendo também o que vai estar, como é que a gente vai estar divulgando, não é uma questão de censura, é uma questão mesmo de enxergar o que a sociedade precisa receber, entendeu? Então, se eu me comprometo a ver isso. Se é para distribuir por município, a gente vai distribuir. Só tem que ver se eu tenho essa informação já detalhada, quanto está, mas a gente entrega isso. Isso é uma promessa. Ministro... Então, para falar a verdade, você falou do dia 22 de abril, mas eu não
são tratados tantos assuntos que, para falar a verdade, eu não me lembro de qualquer tipo desses comentários, né? Então, isso é o máximo que eu posso chegar aqui, que eu realmente não sei. Mas foi discutido entre todos os outros ministros, então? Não lembro, para falar a verdade, não lembro disso aí. Aquela pergunta última que você fez, o Anderson trouxe uma informação e ele te passa também, ele completa o que eu falei, que o Renato falou aqui comigo agora. A gente deu uma descontinuada, mas para pegar os dados ele vai te explicar melhor, mas segunda-feira retoma, não é isso? Segunda-feira retoma. Obrigada a todos. Está encerrada essa coletiva. Obrigado, pessoal. Obrigado. Em instantes, teremos a coletiva técnica do Ministério da Saúde. Você acompanha ao vivo com a gente aqui na TV Brasil, entrevista coletiva direto do Palácio do Planalto, em Brasília. Como tem acontecido todas as tardes, ministros atualizam as informações sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus. Na primeira etapa desta entrevista coletiva de hoje, participaram os ministros da Saúde, Nelson Tait, e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, cada um trazendo detalhes das ações específicas da sua pasta para o enfrentamento à epidemia. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, informou sobre vários editais, várias chamadas públicas para disponibilização de recursos do Ministério a projetos de novas tecnologias, de novos produtos. Trouxe também uma informação interessante em relação ao reaproveitamento de máscaras profissionais, para profissionais de saúde. Uma tecnologia está sendo testada para a descontaminação dessas máscaras, o que permitiria reutilização no momento em que a aquisição de novos equipamentos de proteção individual está bastante difícil no cenário internacional, devido à grande demanda por esse tipo de mercadoria. Sobre esses editais que vão disponibilizar recursos para novos produtos e novas tecnologias, um destaque para um desenvolvimento de um produto que torne a produção de álcool gel facilitada diante aí da falta de um componente específico mais utilizado. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia está disponibilizando, portanto, dinheiro para que seja desenvolvido aí um novo produto e aumente a produção de álcool em gel aqui no país. Outro destaque do ministro Marcos Pontes foi o apoio que o Ministério vem dando a projetos tanto para a recuperação de respiradores, como também de recuperação dos já existentes. Nós teremos agora uma segunda parte dessa entrevista coletiva, em que serão apresentados dados mais específicos mesmo do acompanhamento da pandemia, e participa nesse momento o secretário de Vigilância e Saúde, Wanderson de Oliveira. O ministro Nelson Tait continua nesta entrevista, e ele também vai responder as perguntas dos jornalistas. O ministro Nelson Tait, que destacou a importância de se entender o distanciamento social como não uma medida padrão, mas que deve ser adequada à situação de cada localidade e, portanto, com diferentes estratégias, diferentes medidas que variam de acordo com a situação de cada cidade ou mesmo de cada estado.